Fala Dev! Nesse segundo vídeo aqui da nossa série, onde a gente está criando um portfólio em i5, né? A gente vai fazer algumas funcionalidades da nossa toolbar. Se você ainda não sabe o que eu estou falando, é só você seguir então as playlists aqui do canal, vai lá, dá uma olhada. A gente está iniciando essa série, esse é o segundo vídeo da série, criando um portfólio com o i5 e publicando ele através do GitHub Pages e ajudando aí a galera que quer apresentar aquilo que sabe, aquilo que já aprendeu com o SAP i5, né? Como é comum fazer com outros frameworks de JavaScript, né? E se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, e se você gostar desse vídeo, deixa aí o teu like. Valeu e bora pro código! Bom, então vamos continuar aqui então com a nossa aplicação, né? Vamos fazer alguma refatoração, vou modificar algumas coisas, né? Do último vídeo para cá eu percebi que eu fiz a minha header dentro da content. Talvez isso não seria a melhor opção, acho que não é a melhor opção. Poderia ter usado o custom header, né? Posso usar aqui o custom header, então vou copiar todo o meu tool header aqui para dentro do custom header. Vou tirar esse espaço. E quando eu faço isso, eu não preciso mais usar o show header false, porque senão, vou salvar aqui para vocês verem como é que vai ficar. Eu usando o show header false, ele vai remover a header, então nem a custom header vai aparecer. Como eu quero utilizar a custom header, eu simplesmente removo meu show header false, porque o default do show header, né, da page é que ele sempre seja true. Então já coloco a minha tool header no lugar onde já deveria estar, tá? Então depois vocês corrigem aí no de vocês para colocar o header, né, onde realmente deveria ser e não dentro da content como eu fiz aqui, tá bom? Então beleza, feito isso, outra coisa que eu posso fazer tem que voltar aqui o wrap, né, que eu removi meu wrap, é isso, com a propriedade wrap também. Ok? Que é para quando eu tiver vários tiles aqui dentro, ele fazer a quebra da página automaticamente. Boa, então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar essa funcionalidade aqui de modificar o tema para tema escuro. Então bora lá, voltando aqui para o nosso VS Code, vamos lá pegar onde está esse botão do tema, esse aqui do Dark Mode. Eu vou trocar aqui então, deixa eu ver, botão icon, tal, vou colocar uma função, né, de press, para toda vez que o usuário apertar aqui, button press, vou chamar de on change tema, theme, on change theme, tá, on change theme, vou chamar assim, vou criar essa função aqui no meu controller, tá? Depois do meu onInit, na function, vou ter aqui o meu oEvent, não sei se eu vou usar, mas acho que sim. Acho que eu vou usar, qual que é a minha ideia? Vou fazer o seguinte, eu vou tentar pegar qual que é o ícone que tá aqui, e se ele conter a palavra dark, eu vou setar o tema para dark e vou mudar ele para o tema light, tá? E tudo que for o contrário de dark, ele seta para light e volta o ícone para dark, tá bem? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, const button theme vai ser igual ao meu event .get source, ok, e dentro do meu get source vou deixar só assim e vou executar aqui só para eu ver o que eu tenho já no meu source, que eu posso utilizar. Outra forma seria eu ir na documentação, tá? Aqui em API Reference, procuraria aqui no meu button, e no meu button provavelmente eu devo ter aqui algum método de get icon, aqui ó, get icon, provavelmente ele já vai me devolver o meu icon. Então eu vou fazer o seguinte, já posso colocar direto aqui, get source get icon, tá?
getSource.getIcon. Então vou chamar o meu, ao invés de tema, eu vou chamar de sIcon. sIcon. Ok. E por enquanto eu só vou dar um console.log aqui do meu sIcon. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Se eu clicar aqui no meu botãozinho, ok, ele já me entrega isso. Boa. Como ele me entregou aqui a minha URL do icon, acho que eu consigo fazer o seguinte: eu consigo verificar se existe, se ele tem a palavra dark, né, como eu estava querendo fazer. Tá, então vou modificar o tema, vou fazer aqui um sap.ui.getCore get configurations, o configuration, né? Get configuration ponto set tema, set language. Eu não tenho set tema, acho que eu tenho um set theme. Ok. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte: se o meu sIcon ponto includes ele está dizendo que o sIcon é aqui booleano. Ok. Se o meu sIcon ponto includes dark, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Se incluir dark, eu vou retornar qual que é o SAP Horizon. Para setar o meu tema como o Horizon Light, tá? Então ele vai setar como Horizon. Se não, ele vai setar como o Horizon Dark. Então, posso copiar aqui. E já tá dando um erro ali que eu já tô achando que já não vai rolar, mas vamos fazer o teste. Dark. Salvar aqui. Clear. Ok. Já tá funcionando como a gente espera, tá? O que tá faltando? Eu inverter o icon. Então eu tenho que fazer isso e eu tenho que fazer a mesma coisa para o meu icon. Vou só copiar aqui. E vou mudar no meu set tema. Eu vou usar o meu event.getSource. O event.getSource.setIcon. Porque se ele tem um getIcon, com certeza ele tem um setIcon. E o setIcon vai ser a mesma coisa, só que ao invés de eu colocar SAP Horizon, eu vou colocar o meu icon. Então vou vir aqui, se ele for dark, eu vou mudar para light. Light. E se não, ele vai ser o dark. E assim ele muda o ícone pra gente. Vamos ver como é que tá. Tá, então aqui se eu clicar para ele se transformar no dark. Ok, ele mudou para dark, mas não mudou o ícone. Por que não mudou o ícone? Vamos entender. Controller, view 1. event.getSource.setIcon. Entra aqui, ele vai mudar de dark. Se for dark, ok, eu escrevi errado, tá? Drake, não dark. Dark, esse é o problema. Dark, mode dark. Então vamos lá de novo. Então apertei aqui, ok, ele já mudou. Agora o símbolo é light. Então se eu apertar aqui de novo, ele muda, mas não mudou o icon
para o SAP Horizon, porque também está errado aqui, né? Então se ele for Dark, é isso. Mais uma vez. Ok, não muda. Por que a primeira vez não mudou? Vamos recarregar. Primeira vez, ele é Dark. Se eu apertar, ele não mudou para Light. Ah, tá invertido. Esse é o problema. Se for Dark, eu seto para Dark. Tá certo, é o contrário. Eu que fiz errado. Aqui é Horizon Dark. E aqui é só o Horizon. Então vamos tirar isso aqui. Deixa ele executar. Então vamos lá. Ele é Dark. Coloco como Dark e inverto aqui para o ícone do Light. Se eu apertar no Light, ele inverte para o Dark. Ok, então resolvida essa parte, já temos então a nossa funcionalidade aqui para mudar para tema escuro e para tema claro, tá? Isso serve para todos os outros temas também do i5, é só você pesquisar que você vai encontrar de forma fácil isso aí. Ok, outra coisa é o nosso avatar. Esse avatar aqui eu quero colocar uma foto. Para eu colocar uma foto, primeiro eu vou ver se ele fica um pouco menor, que ele tem uma propriedade aqui. Custom Font Size. Display, aqui ó, Display Size. Display Size, eu quero colocar ele como XS. Vamos ver o tamanho que ele fica ali. Ok, já ficou do tamanho que eu queria. Tá, já está mais bonitinho aqui, já está encaixando bem. E eu quero colocar também o source, né? Colocar uma imagem aqui nele. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso. Primeiro eu preciso de uma imagem, né? Tá, vou fazer o seguinte, já que eu preciso de uma imagem, eu preciso trazer uma imagem para cá. Vou criar uma pasta então, aqui dentro da minha web app, new folder, vou chamar de img. Então tá, pessoal, eu fui lá, peguei uma imagem, coloquei diretamente dentro de uma pasta, eu criei a pasta aqui na img, copiei essa imagem e coloquei diretamente aqui dentro. Então a imagem está aqui agora, tá? Você pode dar um reload, tu vai ver que a imagem está dentro da minha pasta img, e o que eu vou fazer dentro do meu source é colocar o caminho relativo para ela lá. Como ela está dentro da image, que está na raiz da web app, acredito que eu posso usar .img barra o nome direto, né? Que é Douglas. Eu vou renomear, esse nome aqui não está legal, está muito grande. Vou modificar para Douglas Avatar. Rename. Vai se chamar Douglas Avatar. Sem espaço, sem nada. E eu vou colocar o nome aqui. Douglas Avatar.png. Vamos ver se isso aqui já carrega. Tá. Aqui ele não carregou. Tá, vamos ver se tem que ser com 2 pontos. Ponto. Não, acho que é ponto barra, né? É isso, ponto barra, tá? Ponto barra, a pasta que você criar e o nome da tua imagem. Boa, então já temos uma imagem aqui. Bom, já temos a imagem, já temos também a nossa funcionalidade para setar a cor. Então vou ficar por aqui por esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai fazer a funcionalidade de criar dinamicamente os nossos tiles, tá? A ideia é ser realmente um vídeo mais curto para poder vocês aproveitarem e praticar, né? Vai criando aí as tuas funcionalidades da tua header, e no próximo vídeo a gente vai fazer aqui então a busca, né? Pegar as nossas aplicações e criar os tiles dinamicamente a partir de uma lista de aplicações. Se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar aí para mais pessoas que querem aprender a respeito de i5 e de deixar sugestões e comentários, coisas que a gente pode trazer, de vídeos que a gente pode trazer aqui para o canal. Obrigado, valeu e até a próxima. Fui!